Sejam todos bem-vindos e vamos a mais um estudo nesse momento. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar algumas curiosidades e também algumas verdades sobre a vida de Timóteo, o evangelista a qual Paulo escreveu 2 cartas e o tinha como seu filho na fé. 1 Timóteo 1, verso 2. Eu vou explicar aqui se Timóteo era pastor, como alguns pensam. E também eu vou explicar por que Timóteo, porque Paulo pediu para que Timóteo fosse circuncidado. Qual foi o motivo? Sabendo que Paulo era contra a circuncisão. E mais algumas coisinhas mais acerca da vida de Timóteo. Vamos começar analisando a Bíblia se Timóteo era pastor ou não. Alguns já disseram aqui no canal mesmo que Timóteo era pastor. Esta semana mesmo uma pessoa disse isso, por isso me veio a ideia de fazer esse vídeo. Eu já vi teólogos aqui na internet afirmando que Timóteo era pastor. Mas no meu ver particular, Timóteo não era pastor por algumas razões bíblicas. Agora, se você achar que eu vou respeitar. E uma delas é que a própria Bíblia nunca o chamou de pastor. Pelo contrário, o chamou de evangelista. Analisando a Bíblia, chegaremos à conclusão que não havia nenhuma possibilidade de Timóteo ser pastor. Uma delas é que Timóteo era solteiro. 2 Timóteo 2, verso 22. Vamos ler. Nesse vídeo eu vou passar muitas leituras da Bíblia para você ler e acompanhar. Paulo disse a Timóteo: foge também dos desejos da mocidade. Solteiro, jovem e solteiro. Com certeza era solteiro. Ou seja, foge dos namoros sem propósito e sem compromisso e não dar lugar às tentações da carne. Fugir da carne. Era solteiro. Paulo ordenou que o pastor fosse casado. Inclusive disse isso numa carta escrita para o próprio Timóteo. Vamos ler 1 Timóteo 3, verso 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Para ser marido, primeiro tem que ser casado. Todos os requisitos exigidos para esta função ministerial levam a uma pessoa casada. Vamos a mais uma citação no mesmo capítulo, agora no verso 4 e 5. Vamos ler. Que governe bem a sua própria casa, veja bem, casado, tendo seus filhos em sujeição, casado, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, casado, terá cuidado da igreja de Deus? Está aí, tudo leva para uma pessoa casada. Nessa e outras citações, como em Tito, capítulo 1, verso 5 em diante. Então Timóteo não poderia desobedecer uma ordem dada a ele por carta, para que também ensinasse aos outros. Era um ensino. Foi dito a ele, mas serve para todos, inclusive para nós. Então, se Timóteo não era pastor, qual era a sua função ministerial? Ele era um obreiro, um evangelista, conforme a Bíblia ensinou, e escolhido por Deus, 2 Timóteo 4, verso 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Veja bem, aqui, evangelista não é pastor, não é bispo e nem presbítero. Timóteo foi escolhido por Deus para este ministério de evangelista. 1 Timóteo 4,14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Veja que diz que foi por imposição das mãos dos presbíteros. Veja que se faz uma diferença, distinção de presbítero e evangelista. Então, ele era evangelista e não presbítero, e nem pastor, nem bispo, nem ancião. Timóteo era evangelista e não presbítero.
presbítero na Bíblia exerce a mesma função do pastor, do ancião e do bispo. Não existe diferença na Bíblia. A função era a mesma de apacentar a igreja. Agora a próxima questão. Por que Paulo mandou Timóteo se circuncidar se Paulo era contra a circuncisão? Em Atos 16, verso 1 ao 3, Paulo ordenou que Timóteo fosse circuncidado. Vamos ver. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, filho de mãe crente, mas de pai grego, o qual dava um bom testemunho, os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Veja bem, Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Está praticamente esclarecido. Paulo mandou que Timóteo fosse circuncidado por causa dos judeus que estavam naquele lugar, naquela região, para evitar conflito e preconceito, e até para facilitar a relação e também evitar gerar conflito ou questionamento. Paulo tratava a circuncisão como algo desnecessário para a nova aliança, pois os simbolismos e as ordenanças da lei se cumpriram em Cristo. Paulo tratou isso como desnecessário, mas não como pecado. Um caso como esse, o que se conta é a intenção e o significado. E a intenção e o significado de Timóteo ser circuncidado, ter se circuncidado naquela ocasião, não foi para guardar a lei, não foi como ordenança da lei, mas apenas para se identificar melhor com os judeus, a fim de evangelizá-los. Então aí se cumpriu o que Paulo disse. Vamos ler 1 Coríntios 9, do 20 ao 22. E fiz-me como judeu para os judeus, está aí, circuncidou, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Foi isso que ele fez, mandou Timóteo fazer, para ganhar os que estão debaixo da lei. Foi isso que Timóteo fez. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem a lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo por todos os meios chegar a salvar alguns, viu? Por todos os meios, inclusive se circuncidar sem precisão. Está aí a resposta. Paulo não induziu Timóteo a pecar, porque ele fez isso apenas para se identificar com os judeus, e não como algo necessário para ser salvo ou para guardar a lei. Agora outra questão. Timóteo era uma pessoa convertida desde criança. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas escrituras. Então Timóteo já conhecia a palavra desde criança. Então ele já era convertido quando Paulo o conheceu. Era filho de mãe e avó convertidos. 2 Timóteo 1,5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Então ele é filho de mãe convertida e de vó convertida. Então Timóteo foi escolhido por Deus para exercer o seu ministério evangelístico. E Paulo o considerou e considerava filho na fé. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3. É isso aí então. Esclareci algumas questões de forma resumida, mas deu para compreender, né? Procurando sempre se basear na Bíblia, e não no que disseram ou no que acham. Claro que muitos erram por falta de conhecimento, e não querendo distorcer a Bíblia. É isso aí então. Se você gostou desse vídeo, você clica em gostei. Se não for inscrito, se inscreva
Clique no sininho para ativar as notificações e até o próximo.